Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, Prof. Raquel aqui falando. Nesse vídeo aqui eu vou estabelecer a diferença para vocês do processo administrativo federal do processo administrativo disciplinar, ok? PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Ele está lá na Lei 8.112 de 1990. O PAD, gente, ele é um procedimento específico para a penalização de um servidor público que tenha cometido uma transgressão administrativa. Então, o PAD, o famoso PAD, né, que é a abreviatura de Processo Administrativo Disciplinar, ele é um procedimento que visa, ao final, aplicar uma sanção ao servidor público. E, em se tratando de lei federal, a Lei 8.112 de 1990 vai ter, então, o quê? A aplicação de uma sanção para um servidor público federal, ok? Isso é o PAD. E o que tem de diferente do PAD, da Lei 8.112, lá para o processo administrativo federal da Lei 9.874 de 1999? Aquela lei ela vai estabelecer regramento geral para qualquer outro tipo de processo administrativo. Vamos pensar em exemplos? Então, imaginem vocês que aconteceu a seguinte situação. Aconteceu uma tempestade. Essa tempestade caiu um raio, esse raio quebrou uma árvore, essa árvore caiu em cima de túmulos dentro do cemitério municipal. E aí as pessoas, os familiares, né, que tiveram aqueles túmulos ali quebrados, entraram na administração pública com um pedido, com um requerimento, buscando a indenização, buscando que a administração pública ou faça a devida indenização, né? Pague para que essas famílias possam consertar esses túmulos, ou então que a própria administração conserte, certo? Um exemplo. Outro exemplo. Imaginem que tem obras acontecendo de troca de tubulação de água, e aí uma máquina, um servidor com maquinário ali da administração pública, ele acaba se descuidando e quebra o muro da minha casa. E eu quero o conserto do meu muro, ou eu quero indenização para que eu mesma possa providenciar o conserto. O que eu vou fazer? Eu vou lá na administração pública fazer um requerimento. Quando eu vou lá fazer esse requerimento, eu estou dando abertura a um processo administrativo. E aí, se eu estou falando com um órgão federal, por exemplo, eu vou utilizar a Lei 9.874 de 1999 como base para esse processo administrativo, aonde a gente vai discutir aquela situação, que não tem nada a ver com a responsabilização do servidor. Aqui, eu, Fran, estou discutindo a reparação do muro da minha casa, ou aquela família está buscando a reparação dos túmulos ali por conta da árvore que caiu e quebrou os túmulos no cemitério municipal. Então, são exemplos de assuntos que envolvem um processo administrativo, né, mas que segue uma legislação diferente. Claro que no cemitério municipal a gente vai pegar a legislação municipal de processo administrativo, né? Mas geralmente ela segue a mesma redação da lei federal, que é a Lei 9.874. E quando a gente fala, então, num servidor público que cometeu uma transgressão, a legislação é outra, para trazer o regramento do processo administrativo, que lá no final pode acabar aplicando uma sanção para esse servidor público. É a Lei 8.112 no caso do âmbito federal. Então, quando eu tenho uma situação que visa aplicar sanção ao servidor público, Lei 8.112, processo administrativo disciplinar. Ok? Conseguiram captar a diferença? Outras situações federais podem ter uma legislação própria, como, por exemplo, o Detran. O Detran vai ter alguns regramentos próprios, mas de forma subsidiária vai utilizar a Lei 9.874, de 1999. Então, a Lei 9.874, que a gente chama a Lei do Processo Administrativo Federal, ela é o quê? Regramento geral para processos administrativos. Já o regramento da Lei 8.112 é bem específico para aplicar sanção aos servidores públicos federais que cometeram transgressão administrativa. Essa é a grande diferença, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixem aqui o comentário. E se vocês gostaram do vídeo, curtam esse vídeo para eu saber que vocês estão gostando e eu possa produzir outros para vocês também, tá bom? Um abraço bem apertado e até mais, gente. Tchau, tchau.